Para todos, aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo, estamos com a lição de jovens. Eu agradeço você que tem assistido às aulas, tem curtido o canal aí, que Deus abençoe a tua vida cada dia mais. Lembrando que na descrição tem a aula juvenis e tem também a aula para adultos com o evangelista Márcio Marinardes. Que Deus abençoe a tua vida, mas vamos com essa lição de Escola Bíblica Dominical, lição número 6, que fala lidando com o preconceito e a discriminação. Assuntos bem atuais dessa lição e vamos estudar um pouco dela. Texto do dia. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra. Gênesis 1, versículo 26. E a síntese diz assim: a imagem de Deus no homem é o exemplo de vida do Senhor Jesus, jogam por terra o preconceito e a discriminação. Vamos lá para a lição já. Os objetivos: apresentar o conceito de preconceito, saber o que significa o significado de discriminação e os seus vários tipos, reconhecer a importância da lei no combate à discriminação. Interação: diariamente, feridas são abertas nos corações de milhares de pessoas por causa do preconceito, seja o preconceito manifesto ou aquele velado, e outras tantas sofrem com o desprezo decorrente da discriminação racial, social e religiosa. Este é o tema da lição de hoje. Então, aqui nós vemos o racismo, ocorre muito, a gente ouve palavras racistas, também o social, para aqueles que não têm condições também sofrem essa discriminação, e o religioso também há essa discriminação. Aqui fala da introdução dizendo assim: uma das maiores contribuições sociais do cristianismo ao longo da história tem sido a doutrina bíblica da imagem de Deus no homem. Sem ela, é indispensável falar de igualdade, liberdade e direitos humanos. O valor individual de cada ser humano, fundado no amor indistinto de Deus por todas as pessoas, faz parte do legado da fé cristã em sua trajetória na face da terra. Com um apoio nessa bela doutrina bíblica, ensinada e vivenciada exemplarmente por Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, é que a igreja encontra respaldo suficiente para lidar e combater o preconceito, a discriminação em todas as formas que se apresentam. Esse é o tema da lição. Só que é interessante que quando fala igreja, quando fala em Jesus, quando fala em nós aceitarmos a Jesus como Salvador, automaticamente eu acredito que todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele passa a não discriminar as pessoas, passa a não ter preconceito com as pessoas. Aquele que verdadeiramente aceita Jesus como Salvador. Primeiro, uma igreja que é uma igreja mudada, transformada pela ação do Espírito Santo, ela é uma igreja que ela não vai discriminar as pessoas, não vai tratar com preconceito as pessoas, vai receber as pessoas e ajudá-las. Mas nós conhecemos e vemos muitas igrejas que são igrejas que fazem a maior discriminação. São igrejas que dependendo da vida social da pessoa, do seu poder aquisitivo, ela não é tão bem abraçada e aceita pelo fato de não ter um bom dízimo, uma boa oferta, um bom dinheiro para poder ajudar. Infelizmente, nós vemos em muitos lugares acontecer esse tipo de discriminação. Mas nós entendemos que aqueles, porque a Bíblia é dessa forma e nós sabemos que é desse jeito, que aquele que aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser diferente. Ele não vai ser uma pessoa que vá discriminar alguém socialmente, que vai ter preconceito com pessoas, independente da forma que essa pessoa chegar até a igreja. Não vai existir esse preconceito, vai existir uma ajuda às pessoas, vai existir um amparo a essas pessoas e não
jogar fora, porque não é bem vista com bons olhos pela igreja, pelas pessoas dessa igreja. O tópico de número 1, ele fala assim, preconceito, conceito geral e bíblico. Daí fala sobre a definição geral, que está no dicionário aqui, que define preconceito como a ideia ou opinião formada antecipadamente sobre determinado assunto. É um pré-conceito que fala, né? Preconceito é um pré-conceito. Em certo sentido, todos nós temos algum tipo de convicção prévia, conceitos anteriores que nos levam a decidir questões de vida, está escrito aqui. Não há nada de errado nisso, pois se trata de um preconceito natural. Por outro lado, o preconceito negativo é aquele que alguém faz um juízo de alguém acerca de uma pessoa ou um grupo de pessoas, sem conhecimento prévio. Eu acho que é isso, acho que é aquilo, e começa a detonar. Vocês já repararam em algumas igrejas, em alguns lugares, às vezes você se depara com algumas pessoas que não vão com a tua cara? É engraçado isso. É engraçado, mas não tem graça nenhuma, né? Aprendi uma coisa, que quando alguém não gosta de você, repara pra você que os amigos daquela pessoa também não vão gostar de você. Por quê? Porque o fulano fala de você para outros, os outros fazem um preconceito a respeito da tua pessoa. Eu não gosto, por exemplo, do evangelista Juninho, eu não gosto de Juninho. Daí você vai conversar com pessoas, mas por que não gosta? Daí a pessoa vai e fala, eu achava que você era assim, assado, e você não é, eu gosto de você. Por quê? Porque há esse tipo de preconceito dentro de grupos, dentro de igrejas, que não deveria ser, porque a igreja é o exemplo para a sociedade. Então há esse preconceito. Aí que nós vemos aqui, sem conhecimento, reflexão ou com imparcialidade. Esse tipo de preconceito é prejudicial e perigoso, pois leva à intolerância, à discriminação e até mesmo à violência, nesse sentido geral, né? Subtópico 2 fala assim, juízes de maus pensamentos. Apesar de não acharmos nas escrituras a palavra preconceito, há várias advertências contra esse comportamento, que pode ser expresso por meio de desprezo, Romanos 10 e 12, e pelo julgamento condenatório dirigido por aparências. E aí fala sem critérios justos, Tiago chama de juízes de maus pensamentos, aqueles que menosprezam os menos afortunados, Tiago 2 e 4. Um desprezo pelas pessoas que não fazem parte da nata, que é chamada assim, ou de pessoas que têm uma posição na sociedade melhor. E nós vemos dentro de muitas igrejas, se a pessoa tem um cargo tão importante, alguns recebem um cargo importante e desprezam os outros que não têm um cargo importante. E isso é pecado. É muito pecado. É pecado mesmo. É muito errado. Subtópico 3 fala aqui, preconceito de Pedro. Antes de receber a revelação de Deus, Pedro agia com preconceito em relação aos gentios, até o momento que ele teve aquela visão dos animais imundos descendo sobre um lençol e foi falado para ele, mata e come ele, mas eu nunca coloquei animal imundo na minha boca. E ele recebe um puxão de orelha, vamos dizer assim, para ele entender que a palavra do Senhor também era para os gentios e não apenas para os judeus. E aqui no Atos 10:34 ele descobre e entende e fala assim, que ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. E é o que a gente vive nos dias de hoje, as pessoas fazendo acepções, as pessoas rejeitando. Às vezes rejeita alguém lá que ora muito, que não tem uma condição financeira, mas que é muito chegado de Deus, é muito íntimo. E as pessoas fazem acepção, pisam e não sabem o problema que estão encontrando e estão entrando
ao fazer esse tipo de coisa. Aí Pedro vai lá e conhece o Cornélio, e Cornélio é batizado com o Espírito Santo e fala outras línguas. E aí Pedro compreende, entende que o evangelho era para os gentios também. Se nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 e versículo de número 34, que fala que não havia acepção de pessoas, e Pedro compreendeu. Mas é engraçado até que Pedro, depois lá nas cartas de Gálatas, ele se junta com os judeus lá e começa meio que dispensar os gentios ali. É igual aquele grupinho que te trata bem, daí quando tem alguém muito mais importante perto, te joga pro lado, te lança fora e se junta com outro grupinho mais importante. Mas aí Paulo vem dar um puxãozinho de orelha em Pedro. Por que que Pedro agora, naquele momento lá, ele não estava dando muita bola pro pessoal que era gentio e estava mais junto agora com os judeus, meio dispensando eles. Então é bem interessante essa passagem. Mas enfim, o que é para ser falado aqui, que Pedro diz assim, ó: devemos fazer uma profunda avaliação de nossos corações para ver se não estamos agindo da mesma forma. Ou seja, desprezando as pessoas, tendo esse preconceito das pessoas. Sempre fala, Deus nos guarda, nos protege, cuida de nós, para a gente não pisar no tomate. Subtópico 4 fala assim, julgando com sabedoria. Mateus 7,1, não julgueis para que não sejais julgado. É importante para combater o julgamento prematuro, é necessário observar, no entanto, que o Senhor Jesus não estabeleceu com essas palavras um mandamento contra qualquer tipo de julgamento, pelo qual não possamos denunciar ou exortar os pecadores. O objetivo maior da declaração é que devemos tratar os outros da maneira como queremos ser tratados. A regra de ouro fala aqui, tratar bem os outros. Eu quero ser bem tratado, mas tratar mal os outros? Então devemos procurar avaliar nós mesmos e aos outros. Temos que observar isso. Então, não julgueis para que não sejais julgados. É muito engraçado no momento que vemos às vezes alguém julgar, passou o tempo aquela pessoa sendo julgada da mesma forma por um assunto parecidíssimo. Daí você fala, mas teve que a pessoa julgou fulano de tal, agora está sendo julgada da mesmo jeito. É interessante isso. Mas aqui o tópico 2 fala aqui discriminação racial, social e religiosa. Discriminação significa o tratamento desigual e injusto de uma pessoa ou um grupo de pessoas em razão de classe, cor da pele, nacionalidade, convicções religiosas. É uma conduta que desonra a Deus e desmerece o valor do próximo. Conheço os principais tipos de discriminação. Agora, racial, social e religiosa. Discriminação étnica. Consiste em qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseado em raça. Então, étnica. Isso é muito comum de acontecer. Essa discriminação no nosso país, mesmo que é um país tão aberto assim, para o mundo todo, também ocorre a discriminação por alguns países, tanto da Ásia, da África, aqui da América Latina mesmo, ou da América do Sul, as pessoas discriminarem pessoas só porque não são brasileiros, não são do mesmo país. Isso de discriminação também nós vemos ocorrendo em vários outros países, quando os brasileiros eles são discriminados até pela cor. Campeonatos aí mundiais de futebol que a gente vê em jornais, o pessoal falando sobre esse tipo de discriminação. Com muitos atletas brasileiros já ocorreram discriminação de torcidas organizadas, xingando de várias palavrões e vários apelidos por causa da cor da pessoa. Então aqui diz que é uma das mais terríveis e cruéis formas de acepção de pessoas, pois é aquele que é discriminado e tratado como um ser de segunda categoria, para não dizer terceira, quarta categoria, um montão, né? Então a Bíblia profere um duro golpe no racismo, ao enfatizar que, segundo a imagem daquele que nos criou, não há grego, nem judeu, nem bárbaro ou
cita, mas Cristo é tudo em todos, Colossenses 3:11. Então, o pensamento de segregação étnica também não consegue se sustentar diante da irrefutável verdade bíblica. Daí entra João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, amou o mundo, não fala, amou só tal cor, tal continente, não. O mundo todo. E aqui fala em Apocalipse 7:9, e fala das nações, tribos, povos e línguas que o Senhor virá para todas as nações. Então nós vemos que o Senhor não faz acepção mesmo, não faz acepção de maneira nenhuma, porque Ele criou a todas as pessoas de todas as cores e raças e ama a todos de igual modo. Discriminação social provoca o afastamento dos indivíduos em virtude da classe social a que pertencem, gerando marginalização, segregação social. Aqui diz que Tiago repreendeu aqueles que em reuniões solenes davam tratamento privilegiado aos ricos e desonroso aos pobres. Então, uma verdadeira acepção de pessoas. Eles faziam acepção de pessoas. E nós vemos sobre social, quando se fala que alguém mora no bairro tal, dependendo do local, da igreja, das pessoas, o fulano mora no bairro tal, é muito violento e lá não serve. E trata muito mal as pessoas. A pessoa mora num bairro muito mais bonito, mais chique e tal, o pessoal trata bem. Então há essa discriminação social. A pessoa tem um carro mais lindo, mais bonitinho, mais novinho, bem tratado. Carro velho, maltratado. A pessoa vive bem arrumado, bem tratado. Não tem roupas novas, não anda bem arrumado, fica maltratado. Então há essa discriminação social. É até engraçado que se você vai num sistema de saúde pública aí, alguém que está sofrendo ali foi atrás, se chega um rico, corta até a fila, sendo que na verdade seria primeiramente para aqueles que não têm condições. Então há toda essa discriminação social. Jesus é o exemplo por excelência de conduta não discriminatória. Ele confrontou as barreiras sociais, religiosas e culturais da época, tratando todos com igual dignidade e respeito. Ele olhava o valor de cada pessoa, e um valor especial para Deus. Então ele sempre chegava também nos excluídos, as pessoas excluídas. E nós vemos na igreja que há igrejas que são uma bênção mesmo, onde abraçam os excluídos, não por causa de ofertas, e não, é por amor mesmo às almas. A graça do Evangelho abrange aqueles que estão em um nível social inferior, que significa que todos têm esperança por causa da encarnação do Verbo, que Jesus, por causa da descida de Deus, quer seja rico ou pobre, todos são iguais aos olhos de Deus, todos são iguais, independente. Pobreza sempre existiu, e alguns querem já teologia da prosperidade e fazer que todo mundo tem que ficar rico, que o pobre está amaldiçoado. Não é verdade. A pobreza sempre existiu e Jesus nunca discriminou. Sempre esteve do lado de todos, pobre ou rico. Discriminação religiosa. Tratamento diferenciado em virtude da crença, religião ou culto praticado por determinada pessoa. Geralmente esse tipo de discriminação provoca intolerância, perseguição, violência e morte, como podem atestar vários episódios da história da humanidade. 73% da população do mundo vive em países com restrições à liberdade religiosa. Então, tem a janela 1040 também, nós conhecemos a janela 1040, que o Evangelho de Jesus não pode chegar lá, há uma discriminação. E na verdade é para todos, tem que ser livre e aberto. É claro que eu vou pregar o Evangelho de qualquer maneira, é aquilo que for contra a palavra de Deus eu vou pregar mesmo. Mas nós não podemos ter discriminação religiosa, ou seja, eu não posso tratar mal uma pessoa porque ela não acredita na mesma coisa que eu. Eu não posso tratar mal, ela não acredita em Jesus Cristo, que é o meu Senhor.
Eu não posso tratar mal ela. Eu vou pregar a verdade, eu vou pregar mesmo. Isso não vai ter como. Eu vou pregar, vou falar a verdade. Mas eu não posso tratá-la mal. Então nós temos que observar essa discriminação religiosa para não tratarmos mal as pessoas. Ah, porque não é da mesma igreja que eu, ou não aceita Jesus como Salvador, eu vou virar a cara para ela. Não, eu vou tratar bem. Da mesma forma, eu vou tratar bem. Claro que ela vai saber a verdade do que eu acredito, a forma que eu acredito, mas eu vou tratá-la bem. Então aqui, ó, o fato do cristão crer que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, 1 Timóteo capítulo 2 e 5, não serve como pretexto para agir com intolerância e menosprezo em relação à religião alheia. Então nós precisamos pregar o evangelho, mas não podemos tratar mal as pessoas. Tópico de número 3, que é o último tópico, fala aqui: a lei e o combate à discriminação. Conheça seus direitos e deveres. Enquanto cidadão, o cristão é possuidor de direitos e deveres. Esse é o sentido básico da cidadania. Logo, conhecer as noções jurídicas básicas é importante para contribuir com a defesa dos nossos direitos e garantias. Nós temos direito de pregar nas praças, nós temos direito de falar de Jesus Cristo, nós temos esses direitos nossos, temos os deveres também. Temos os nossos deveres. No subtópico 2, direito à igualdade e o combate à discriminação. Um dos principais direitos fundamentais expresso na Constituição Federal do Brasil é o direito à isonomia, ou seja, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Todos são iguais perante a lei. Então, esse direito aqui fala sobre a herança cristã. Por quê? Porque diz a Bíblia aqui, a compreensão de todas as pessoas são dotadas de igual valor, em clara referência ao princípio bíblico lá de Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 26, que diz isso: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre toda a terra. Então, é um princípio bíblico que ficou uma herança para ser usada para a lei. Por esse motivo, além do fato de discriminação, racismo e injúria racial constitui crime conforme estabelece a legislação do nosso país. E o subtópico 3 e último diz assim: direito à liberdade religiosa. A liberdade religiosa é igualmente um direito fundamental de valor inestimável previsto em nossa Constituição Federal. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, segundo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma de lei e proteção dos locais de culto e suas liturgias. Então, compreende primeiramente o direito da crença, isto é, o direito de acreditar, não acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa, assim como aderir a qualquer religião de sua escolha, seja ela organizada, desorganizada ou não, assim como o direito de não professar qualquer religião. Então, nós podemos fazer cerimônias, liturgias, cânticos e outros atos de nossa fé. Podemos caminhar na rua, igual nós fizemos, foi ontem, né? Ou antes de ontem? Marcha para Jesus? Acho que foi antes de ontem. A Marcha para Jesus, sábado. A Marcha para Jesus foi feita, então é livre para caminhar e falar do que você ama, do que você gosta. Nós somos livres. E a conclusão fala aqui: é essencial para conscientizar a sociedade que todas as pessoas são portadoras de igual valor e dignidade, independente de raça, social ou religião. Então, nós temos direitos e nós temos que fazer o melhor para a glória de Deus. E não devemos tratar os outros com preconceitos, com discriminação, e não devemos também deixar de falar em quem nós acreditamos, como nós acreditamos e o quanto nós amamos Deus, e não negarmos a nossa fé também para ninguém, tá? Eu agradeço você em nome de Jesus, obrigado por comentar nessa lição, obrigado por curtir, eu só tenho que te agradecer. Agradecer ao Matheus Felipe aí, Deus abençoe o pessoal aí do Rio de Janeiro.
quarta-feira estamos aí levando o Gabriel Mustafa lá. Se der, eu gravo alguma aula lá, não sei. Gabriel Mustafa na finalíssima do Crente Pão de Bíblia. Ele classificou aqui da região sul, os adolescentes. Eu vou estar acompanhando ele. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Deus abençoe em nome de Jesus, a vida de todos, a paz do Senhor.